aguardando a nossa amiga. Hoje é uma pessoa que também faz macramê, claro, só pode ser. Uma pessoa muito querida, que hoje a gente vai conversar. Não conversa. Então, agora, a minha convidada de hoje, daqui a pouquinho eu vou apresentá-la para vocês. Então, para quem não me conhece, que está chegando hoje aqui nesta live, sou Ana Casara, prof de macramê, e tenho minhas redes sociais, tenho o meu canal no YouTube, a escola no site www.macrameanacasara.com.br, e espero vocês lá para conhecer todo esse trabalho que a gente está fazendo. Então, vamos ver se ela já está chegando. Já, né? Está aqui, ó, ali. Vamos esperar ela entrar. Espero que dê tudo certo, que a gente consiga bater um papo bem legal hoje para as nossas convidadas poderem assistir. E estamos já recebendo muitas pessoas aqui na nossa live. Priscila Nunes, quem mais? Macramê, senhora. Olha, não conhecia Macramê, minha senhora. Que legal, Luciana também. A Irene Pivoto, essa é minha querida aluna. Enfim, muitas alunas já chegando, muitas convidadas também, para assistir essa conversa que hoje vamos ter aqui, né? Com a nossa querida Osana Macramê. Vamos aguardar um pouquinho, vamos ver se já vai entrar. E aí, minha querida? Olá, boa noite. Boa Tudo bem? noite. Só eu para te fazer uma live do jeito que você está, numa gripe dessa. Sem Só eu para te problemas. falar. É um grande prazer falar com você. É um grande prazer poder falar com suas alunas também. Muito bom, uma oportunidade sempre muito boa. Sempre muito bom falar de macramê. Com certeza. E essa semana eu recebi muitas mensagens dizendo as minhas queridas, as minhas profs. Ah, Então, que quer dizer, nós temos delícia. alunas em comum, Sim, né? com certeza, com certeza. Uhum. Então, para que você se apresente, claro que você já é muito conhecida, mas para aquelas pessoas que ainda não te conhecem, gostaria que tu te apresentasse e falasse um pouco de você. Tá bom. Muito boa noite para todos, para todas. Eu sou Osana, eu sou arte terapeuta, eu sou arte educadora e também sou professora de macramê. Há alguns anos eu aprendi o macramê e o macramê mudou a minha vida. E a partir de então eu decidi tornar isso uma missão na minha vida. Assim como o macramê, eu entendi que o macramê mudou a minha vida, eu pensei, será que é só comigo? Ou será que isso também pode acontecer com outras pessoas? E a partir do momento que eu comecei a ensinar, eu vi que aquela alegria que brotou em mim, quando eu fiz a primeira peça de macramê, brotava nas pessoas É. também. E eu falei, isso é muito maravilhoso, eu não posso perder essa oportunidade de abençoar outras pessoas da mesma forma que eu fui abençoada. Então, a partir desse momento que eu entendi isso, eu tomei como missão ensinar macramê para o maior número de pessoas que eu pudesse. E a internet ajuda a gente muito nisso, né? Porque Muito, vai muito. espalhando essa mensagem maravilhosa do macramê para outros países até. E aí muita gente começou, muita gente que nem sabia o que era macramê, começou Uhum. a saber o que é macramê. Verdade. Deixa eu te perguntar, tá preparada com um vinho ou uma caipirinha ali do lado?
Água. Água para a avó ir embora. De tarde eu dei essa receita para ela, Pois, porque ela está sem voz praticamente, né? Eu disse, mas olha, um vinho ali do lado, uma caipirinha. Eu ri muito. Eu ri muito. E o André, meu filho, falou, nossa, a Ana Casar é muito divertida. Muito bom. Não, mas muito assim, boa dica. Verdade. Mas assim, eu quero te dizer que já sei da data para a Festa da Uva, te convidar Oba! mais uma vez para que a gente se encontre aqui pessoalmente, Com certeza. de 15 de fevereiro a 3 de março. Olha o tamanho da festa. 17 Estamos dias muito de festa. animados para essa festa. Ó, eu disse para o Yuki, ele também tem que vir. Bom, vou convidar todo mundo que vai estar a gente faz uma fazendo caravana. live. Exato. Muito Vamos ter bom. que mostrar o macramê nessa festa de alguma forma, né? Nem que Olha, seja a gente se reunindo e falando sobre isso, né? Sem dúvida, sem dúvida. Vai ser uma oportunidade incrível, porque a Festa da Uva é uma festa maravilhosa. E eu sempre desejei levar meus filhos para assistir essa festa. Né? Eu já conheço, já estive no Sul algumas vezes, mas eu queria muito levar meus filhos. Então vai ser uma oportunidade incrível da gente fazer isso. Com certeza. Daí a gente e ainda vai ter macramê no meio, melhor ainda. É tudo que a gente precisa. Uva, vinho, amigos e macramê. Ah, que maravilha! Tu já pensou? Maravilhoso. Bom, mas o papo tá bom, só que eu preciso que você conte também para as minhas seguidoras, para as nossas amigas que estão presentes nessa live, do teu livro que tu lançou essa semana, que eu adquiri, já estou aguardando, ansiosa para receber o meu exemplar, né? Que maravilha! E com certeza quero lá autografado, né? Então, fale um pouquinho do teu livro também, para que elas saibam, para que elas também adquiram, para que conheçam um pouco mais da tua história, né? Sim. Então, o meu livro é um sonho de muitos anos, né? A gente sonhou muitos anos, porque toda vez que eu conto a minha história para alguém, e as pessoas que me conhecem há muito tempo, as pessoas sempre falavam, Suzana, a sua história dá um livro. Você tem que escrever um livro. Então, há muitos anos a gente pensava nisso, mas ao mesmo tempo eu pensava assim, um livro? Quem é que vai querer ler a minha história? Quem é que vai querer saber disso tudo? É muita coisa. E agora, agora não, há 1 ano e meio atrás, a gente começou a trabalhar nisso. Eu e meus filhos começamos a trabalhar efetivamente nesse livro, a escrever e revisitar as histórias todas, né? Para mim foi muito emocionante, muito terapêutico, para mim e para os meus filhos. Revisitar toda a história de vida, né? E colocar isso em forma de livro. A gente fez como se fosse um romance. É uma autobiografia, mas contada de maneira assim, doce, para que as pessoas pudessem entender a história da minha vida e a transformação que o amor, a fé e o macramê trouxeram para a minha vida. Porque isso aconteceu de uma forma mágica, não é? Quer dizer, não é mágico porque a gente sabe que Deus está em todas as coisas e que Deus move e faz acontecer cada detalhe da nossa vida. Se a gente anda nos caminhos e sempre pede a orientação de Deus, Ele vai mostrando esses caminhos e essas coisas vão acontecendo de forma que a gente entende que Deus está falando, olha, segue por aqui. Então, isso foi acontecendo de forma natural, né? Isso foi acontecendo e a gente chegou na história do livro. E o livro tem sido assim, é uma realização, é uma felicidade. É como um filho, né? Que nasceu meu livro. É uma coisa incrível. Em alguns momentos eu nem acredito, na verdade. Eu ainda estou assim, meio... Porque a gente vem trabalhando há tanto tempo, mas a gente ficou quietinho, porque eu pensei, será que vai dar certo isso? Deu, e agora tá aí, tá? O livro é físico, né? Vai vir um livro físico. Eu estou aguardando também a chegada do livro. Mas tu sabes que me fez voltar lá atrás, em 2007,
quando eu lancei o meu, que na verdade ele seria uma revista. Mas só consegui entrar no projeto da prefeitura se eu transformasse ele em livro, né? Então a gente mudou algumas coisas e assim, em cima da hora, saiu alguns erros e tal, mas saiu, né? Uhum. Importante que saiu. E aí estava olhando umas fotos ali, tem a foto do dia do lançamento, na maior livraria aqui da cidade. As minhas alunas de Porto Alegre, umas 3, 4, vieram para o lançamento. A minha mãe esteve aqui também. Maravilha. Então, assim, foi super emocionante também. E neste dia, era para mim estar no hospital para fazer uma cirurgia de pâncreas, né? E o doutor disse, não, hoje mesmo tu vai baixar o hospital. Eu digo, não, senhor. Eu não nadei para morrer na praia. Eu disse para ele. Eu disse, eu posso ir amanhã um de livro para manhã. lançar. Depois do lançamento, mas antes do lançamento eu não vou. Amanhã eu volto. Muito E daí, bom. mas tu sabes, assim, eu tinha uma coisa, por isso que quando você fala em Deus, eu acho que isso está tudo programado realmente na nossa vida, sabe? Porque eu tinha esse lançamento para fazer, realmente eu não podia deixar para depois da cirurgia, porque aí ia perder toda aquela vibe, como dizem os jovens, né? Uhum. E eu tinha um pensamento na minha cabeça, que até hoje eu fico pensando, o que será que queria dizer? Eu tenho pressa. Era só o que vinha na minha cabeça, sabe? Eu não me preocupei com se a cirurgia seria difícil, coisa parecida. Nada. Era só eu tenho pressa. Era coisa impressionante. Até depois eu comentei com uma amiga minha na parada do ônibus e a outra ouviu e ela ia fazer os exames de câncer de mama. Ela disse, tu não sabe como a tua história me ajudou na cirurgia, ela me disse. Olha. E eu não conhecia a mulher, sabe? E São ela os me veio... propósitos que Deus coloca na nossa vida e Ele vai utilizando a nossa história e aquilo que a gente faz para os propósitos dele. Verdade. Então, veja bem, o macramê, ele te traz todo um roteiro para que você consiga encaixar ele na tua vida e na vida de outras pessoas e, ao mesmo tempo, trazê-las para a realidade, tirá-las da depressão, da angústia, do mal. Nossa, nós só temos que agradecer a Deus, realmente, É né, minha verdade, amiga? é verdade, é verdade. Então, eu estou tendo essa oportunidade maravilhosa agora. Né? O livro foi lançado na quinta-feira passada, tem uma semana. O livro foi lançado. E esse pré-lançamento que a gente fez, o primeiro lote, a gente fez um pré-lançamento para o primeiro lote. Para quem comprasse o primeiro lote, vai receber, você comprou no primeiro lote, vai receber o livro autografado. E quem ainda, quem quiser comprar, o livro já está no site da Literary Books. O link está lá no meu perfil. É só clicar e adquirir o livro. E depois, daqui a pouquinho, o livro vai estar nas livrarias e a gente vai poder também ter um livro físico, né? Em papel, assim, com cheirinho de livro, para poder contar e espalhar essa história. Que aí eu conto a história da minha vida e como a minha história mudou depois que eu conheci o macramê. Que foi isso, né, que aconteceu. Eu passei um período longo da minha vida cuidando do meu marido que tinha câncer e ele tinha leucemia. E ele teve leucemia algumas vezes. Então, foi uma jornada bastante dura, bastante dolorida. E nesse período a gente vai aprendendo muita coisa, né? E vai se doando e vai ajudando. E quando o meu marido faleceu, eu me aposentei um pouco antes para poder cuidar dele, né? No finalzinho. E quando ele faleceu, eu me senti meio perdida, porque o tempo que eu ocupava o tempo com ele, o tempo todo, de manhã e a noite toda, todos os dias. E quando ele faleceu, eu falei, e agora? Eu não tinha mais o meu marido para cuidar e eu também não tinha mais o meu trabalho. E aí, nesse mesmo tempo, logo depois, meu filho resolve casar. E aí foram muitas mudanças ao mesmo tempo, né? E aí a gente mudou de cidade. Que meu filho falou, mãe, olha, eu vou casar, mas eu vou morar lá na região serrana. Vamos? Vamos morar lá também? Eu falei, vamos embora. Viemos todos morar na região serrana.
E quando eu cheguei aqui, eu pensei, bom, eu vou voltar a trabalhar, né? Eu tenho muita energia, eu vou voltar a trabalhar. Mas a idade já não permite, as escolas não aceitam, porque eu tenho a formação de professora de artes. E aí, depois de alguma idade, eles já não aceitam você. E foi aí que eu conheci o macramê. Conheci o macramê numa oficina de férias. Uma oficina de férias para criança. Olha só. Foi uma Que coisa legal. inusitada. Uma amiga que eu fiz aqui, que tem uma loja, ela faz bonequinhos, a Camila, da loja Mi. Um beijo para você, Camila. E ela faz bichinhos de pelúcia para criança. E ela faz umas oficinas de férias para criança. E ela me convidou, Zana. Eu estava lá, né, e tal, assim, me lamentando que eu queria arrumar um emprego. E eu falei para ela, você não quer que eu venha contar história na sua oficina de férias? Ela falou, então, essa oficina já está fechada. Na próxima, quem sabe? Por que você não vem na oficina quinta-feira? É uma oficina de macramê. E eu falei, o que é macramê? Aí ela, vem que você vai descobrir. Eu fui assim. Eu falei, ai, será? E falei para os meus filhos, não sei, o que vocês acham? Vai, mãe, vai lá aprender uma coisa nova. E quando eu cheguei lá, foi uma surpresa maravilhosa, porque primeiro eu não conseguia fazer o nó. A professora ensinou o nó quadrado e o nó duplo, né? Eu não conseguia fazer o nó quadrado, não saía o nó de jeito nenhum. Aí eu chamei de novo, me explica. Ela explicou e o nó não saía. Aí eu estava ficando com vergonha. E eu falei, quer saber? Eu vou me embora. Acho que eu vou sair a francesa, ninguém vai me ver. Ao mesmo tempo eu olhei para o lado e as crianças assim, tia, pode fazer? Posso fazer outro? Eu falei, como assim? As crianças vão fazer outro e eu não fiz nenhum. Tem alguma coisa errada comigo. Isso não pode ser tão difícil assim. Eu olhava para um lado, as crianças fazendo. E aí eu comecei a pensar. Começou a passar um filme da minha vida, né? Na minha frente, assim. E eu comecei a pensar, poxa, cadê a Osana que sabe fazer tanta coisa, tanto trabalho manual? Não é possível. E nessa hora passou um filme na minha cabeça de tudo que eu vivi, de todo o tempo que eu vivi, de toda a dor que eu vivi. E eu pensei, eu me doei tanto, e tanto, e tanto, que eu esqueci de mim. Eu não fazia mais nada para mim. E no momento em que eu entendi isso, o nó saiu. Naquele momento, o nó saiu. E depois que saiu o primeiro nó, eu comecei a fazer, e fazer, e fazer. E foi uma alegria tremenda. E eu fiz o meu primeiro painelzinho, que eu tenho guardado ali com muito carinho. E eu fiquei tão feliz que eu falei, gente, isso é muito bom. Eu cheguei em casa igual criança, pulando com aquele painel na mão. E eu falei, isso é muito bom. No dia seguinte eu falei pro meu filho, eu vou na cidade comprar linha. Mãe, pra quê? Pra fazer esse negócio aqui, esse macramê, isso é muito bom. E eu não tinha a menor noção de que linha comprar, quanto de linha comprar. Cheguei na cidade e comprei 20 metros de linha. Uau, achei que era metro a pé. Eu falei, nossa, vou fazer macramê há muito tempo. E eu descobri que 20 metros não era nada, não dava para nada. Não faz nada. E aí eu fui descobrindo as coisas e anotando. Eu anotava tudo, cada detalhe. Deu certo, não deu certo. Essa linha e tal. E eu fui pesquisando e lendo e procurando saber cada vez mais. E eu falava para os meus filhos, isso é muito bom. Eu gosto muito desse negócio. Isso me faz muito bem. E eles começaram a falar, nossa, mamãe tá outra. Mamãe tá feliz. E eu pensava, será que isso é só comigo? Será que é só comigo? Isso deve ser coisa da minha cabeça. Eu é que tô achando isso assim maravilhoso. E aí quando eu comecei, um dia eu tive um convite para participar de uma feira. Eu falei, não, mas isso aqui eu faço só para mim, é hobby. E a menina falou, não, mas é muito bonito. Você coloca, vamos lá na feira, você coloca. Ó, se você não gostar da feira, você não precisa mais ir. Vem uma vez para você participar. E eu fui. E nessa feira, e nisso eu tô orando e pedindo a Deus, Senhor, eu quero trabalhar. Eu tenho essa energia dentro de mim, eu quero fazer coisas ainda. Eu não quero ficar... A vida não pode ser só lavar, passar e cozinhar. Por né? Você ficar favor, né? aposentada. E aí
lá nessa feira, um dia alguém perguntou, alguém chegou, olhou para o macramê, adorou e falou para mim, você ensina? E aí eu vi uma possibilidade, eu falei, ué, por que não? Eu posso ensinar. É isso aí. E aí eu me vi planejando a aula e preparando material, e aquilo foi maravilhoso. E eu Olha, comecei a sentir que esse sentimento que o macramê gerou em mim, de alegria, de realização, de plenitude, também acontecia com as outras pessoas. Eu observava isso a cada oficina que eu dava. E aí meus filhos observando isso, mãe, vamos fazer um curso na internet. E eu falava assim, meu filho, a gente precisa pegar na mão da pessoa. Como é que eu vou ensinar pela internet? Mãe, a internet é um outro mundo. Se você quer ajudar as pessoas, você, através da internet, você vai conseguir ajudar muito mais pessoas. Porque numa oficina a gente consegue alcançar ali sim, 10, 12 sim. pessoas no máximo. É. E na internet a gente tem um alcance assim, que a gente não consegue Mensurável. Não medir. dá para A imaginar, gente não né? consegue medir. E foi aí que começou essa história. Eu já tinha as coisas anotadas, eu já estava montando o meu método sem É, saber. é. Estava tudo ali Mas, anotadinho e a gente começou depois a preparar as aulas. E as minhas alunas te conhecem, porque você também está lá no meu curso, né? pois A é. Ana gentilmente me fez uma aula, a gente fez uma aula Uhum. lá na escola de nós. Eu nem sei como é que saiu aquele, mas a gente pode programar, de repente, Saiu fazer alguma coisa. maravilhosamente bem. É, porque assim, me pegou meio que de surpresa Foi. também, né? Mas deixa eu te falar aqui, ó. Eu também recebi muitas alunas assim que realmente tinham maior dificuldade para aprender. Inclusive, deixa eu comentar que a última live que eu fiz foi com a Leonilda Hernandes. Ela está começando a dar os primeiros passos para ensinar também. Que Então, essa tua maravilha. história também pode ajudar a ela a se soltar dessa forma, né? Sim. Mas uma coisa que eu fiz quando eu comecei, que eu senti essa dificuldade, principalmente de uma aluna chamada Dejailma, que ela é carioca, mas ela mora em Porto Alegre, que era escrever como faz o nó duplo, né? Então eu coloquei assim, fio da esquerda, por baixo, por cima e fica. Fio da direita, por cima e desce. Daí eu ia mostrando como fazer. Isso, muito E a bom. segunda etapa, fios da esquerda por cima e por baixo, e o fio da direita por baixo e sobe. Então eu dizia para elas assim, vocês peguem essa oraçãozinha, entregava num papelzinho, quadradinho, peguem essa oraçãozinha e hoje de noite ajoelha do lado da cama e reza. Reza até aprender, até decorar isso aqui faz toda a diferença na vida de vocês. E Muito bom. realmente é assim. Porque depois que tu aprende o nó duplo, é como se você passou no vestibular. Porque parece que tudo se abre. O Exato. mais difícil é este, o nó duplo, né? E É. muitas pessoas que eu recebi também, eu recebi uma ex-enfermeira da Marinha, ela fez cirurgia no pulso e a médica dela disse, vai aprender a fazer macramê, para ela forçar a mão. Ó, ela caiu aqui da live. Eu acho que tivemos um probleminha, mas ela já vai voltar. Caiu no meio do caminho, mas já retornamos. Acontece. Coisas da internet, né? Mas como eu estava falando, essa enfermeira, ela chegou na aula e disse que a própria fisioterapeuta mandou ela fazer macramê porque ela se obrigaria a, com as duas mãos, puxar o fio, mas nos primeiros dias ela não conseguia segurar o fio porque a mão não fechava, sabe? Mas ela foi forçando, foi tentando fazer e ela conseguia. Bom, ela fez trabalhos assim lindíssimos depois. E precisava ver a Muito bom. empolgação dela também, porque ela pensou que nunca mais ia conseguir fechar a mão, sabe? Então, por isso que eu digo, as pessoas às vezes pensam, não, o macramê é só para fazer, para não passar tempo. Não, ele é terapêutico, ele te tira de qualquer problema que você possa ter, de
depressão, enfim, uma série de coisas, né? É verdade, é verdade. O macramê, ele traz muitos benefícios para a vida da gente. Eu mesmo tive uma experiência com isso, porque eu quebrei a minha mão aqui, eu quebrei meu pulso, quebrei todos esses ossinhos aqui. Nossa. Antes de fazer macramê, bem antes, bem sonhava em fazer macramê. Fiz muitos anos, muito tempo de fisioterapia e os meus dedos não... Quando eu fechava a mão, esse dedo aqui ele não voltava. Ele ficava travado. Eu tinha que destravar o dedo. E eu fiz muita fisioterapia e mesmo assim o dedo agarrava. Depois que eu comecei a fazer macramê, nunca mais o meu dedo agarrou. E aí eu falei com a minha fisioterapeuta, que também é minha aluna na escola de nós, que ela gravou também uma aula comigo, né? Ensinando a fazer uns alongamentos. E aí ela falou, Zana, o macramê, ele é tão bom e como você faz todo dia, você voltou a produzir aquele líquido que a gente tem aqui dentro, o líquido sinovial, que faz essa lubrificação. Então, ó, o dedo não agarra mais. E eu tenho vários casos de alunas que tinham Parkinson, que tinham problemas no pulso, tendinite, que depois que começaram a fazer macramê, não tiveram mais dor, não tiveram mais problema, por conta desse exercício. O macramê funciona também como uma fisioterapia. Além de você desfocar de qualquer problema. Sim. Quando a gente está fazendo aquele nó, a gente está tão focado no nó, a gente só quer fazer o nó e acertar, né? E terminar a peça. Sim. Então a gente não pensa em outra coisa. A gente não pensa em problema, a gente não pensa no que está acontecendo no mundo, se a gente está com dor, nada disso. Aí a gente termina a peça, e quando termina a peça, é uma alegria, né? Uma satisfação, uma realização. Aí vem alguém e fala, quem fez essa peça? Ai, fui eu. Uau, que maravilha, né? Então, isso tudo é um benefício, são os benefícios que o macramê traz para a vida da gente. A gente percebeu isso e a gente agora passa isso para frente através das nossas aulas, através desses ensinamentos, para que outras pessoas também possam se beneficiar através do macramê. Com certeza. Porque se a gente segura só para nós, como era normal antigamente, poucas pessoas queriam ensinar, poucas pessoas se dedicavam a isso, ele vai se tornar de novo lá esquecido daquele cantinho que quase ninguém conhece, né? E o macramê são poucas pessoas, ainda são poucas pessoas que conhecem. Mas agora com toda essa divulgação, com todo esse trabalho que a gente está fazendo, não vamos mais permitir que ele seja esquecido, não, né? Não. Eu tenho a sensação de que a gente abriu uma porteira, né? A gente abriu uma janela para o mundo de uma arte milenar, mas ela estava adormecida lá. E que agora está difundida no mundo todo. Você vê que o mundo todo está ligado no macramê. Todas as lojas de decoração, as lojas de moda mais famosas estão investindo no macramê. O macramê está super em alta. E eu acho que não sai disso, não. Eu disse para o Yu que se depender de mim, se depender de você, não vamos mais permitir que o macramê seja esquecido, não. Não mesmo. E agora que ele vai estar lá na Mega, nossa... Eu só queria estar assim por perto, vendo a alegria daquele pessoal. Eu vou lá. Vai? Vou. Então faça um videozinho lá para mostrar pra gente. Com certeza. Vou lá conhecer a Fê Campelo. As outras, né? Tem tanta gente maravilhosa fazendo macramê que a gente precisa conhecer. Eu só conheço assim, né? Assim como eu não te conheço pessoalmente. Então, assim, que vontade de conhecer. O Yu que eu já conheço, que a gente já gravou junto, a gente já trabalhou junto. É um querido amigo, né? A gente ficou amigo na pandemia, como eu fiquei de você também, né? A gente se conheceu na pandemia e a gente... esse laço de amizade, né? Eu costumo dizer que o macramê, ele vai fazendo a gente, né, ficar juntinho. As linhas do macramê e os nós do macramê vão unindo a vida da gente. Isso é maravilhoso. Eu fiz muitos amigos e amigas por conta do macramê. E amigos, assim, virtuais, né? Que a gente se conhece. Alguns eu já consegui conhecer pessoalmente.
Então, sempre que eu posso, como a gente está com vontade agora de ir na Festa da Uva para te conhecer, sempre que eu posso, eu vou até os lugares para poder conhecer, estar junto, ver o trabalho e divulgar esse trabalho. Porque assim, se a gente parar ou se ficar isso só para nós, não tem um porquê, né? A gente não consegue mostrar para mais pessoas. E quanto mais pessoas conhecem, melhor para nós, porque Exatamente. A gente vai conseguir manter ele em evidência. Exatamente. Né? Sempre que eu converso sobre o macramê, as pessoas dizem, ai, mas eu não conheço ninguém que faça. Então, olha, mais um motivo para a gente não deixar cair a peteca outra vez, né? Vamos manter ele ali, sempre falando cada vez mais. E essa turma que está ensinando, eu já tenho uma lista ali de outros profissionais que eu quero trazer também para conversar, para que eles contem também a história deles aqui, porque a minha live assim não tem um roteiro, é só a conversa, é contar um pouco mais da história da pessoa, que minha convidada, para que outras pessoas se espelhem, se identifiquem na história e faça também. Não precisa ter receio, não precisa achar que não tem condições de fazer. Olha o meu caso, eu não tenho estudo, eu tenho máximo a sexta série, né? E quanto tempo faz que eu ensino macramê? Mais de 30 anos. E tem gente que acha que, só vou saber, só vou conseguir fazer macramê se eu tiver... mas eu não tenho habilidades manuais. Osana, eu não tenho habilidade manual, não sei nem pregar um botão. Não tem problema. A questão não é a habilidade manual. A questão é o método que você segue. Se você seguir um bom método, você vai conseguir fazer. Com certeza, né? É só querer, só se dedicar, que eu tenho certeza que qualquer pessoa consegue fazer esse tipo de trabalho, né? Então, é um incentivo que a gente está dando aqui justamente para que outras pessoas se juntem a isso e não desistam dos seus sonhos, né? Me empresta aqui com aquele. Deixa eu só te dizer, assim por alto, quantas mais ou menos, né? Cássia Lima, Karine, Revide, o que é? Revide, Macramê Bai Pati, Camille, Helena Soares, a minha aluna. Macramê Bai Pati é minha aluna. Ó. Luzias, Michela, Micaela, Renata, Anne Richards, Marcos Vini, Serafim, Rose Pereira, o que é? Edu, do Macramê, Edna. Edu do Macramê. Edu começou comigo lá na pandemia, uma graça de menino. Sensacional. A Eneida Santos. Muito legal, Ana, muito legal. A Gisele, a Marilda, a Jordana, a Natália Costa, a Dalva, o Wendel, Selma, Solange, Catarina, Nós do Amor, Daniel Ferreira, Neuza Torres. Olha, temos uma lista enorme. A lista muito não pegamos bom, todos. Muito bom. Tem muita gente. Eu acho maravilhoso. Hoje eu vejo os meus alunos lá da primeira, da segunda turma, voando alto, fazendo coisas maravilhosas. Eu tenho alunas no Japão, que o Japão não tinha essa cultura, né? De feira de macramê, feira de artesanato. E elas estão fazendo feira de macramê lá no Japão. Olha que coisa maravilhosa. Porque aprenderam macramê comigo aqui na internet. É uma coisa incrível. Então, a gente abriu uma possibilidade, não é só do macramê, mas assim, o fato de você conseguir ajudar as pessoas através do macramê. Muitas mulheres que nunca tinham trabalhado, muitas mulheres que estavam como eu, aposentadas e sem uma perspectiva, de repente encontraram no macramê alegria, realização e uma renda extra. Ainda tem isso. Tem gente conseguindo renda extra e renda muito boa através do macramê. Porque tu já imaginou a vida de quem se aposenta e fica sem ter o que fazer, sem rumo na vida? Não consigo imaginar, me dá arrepio. Eu também não consigo, né?
Eu tinha alunas, inclusive, da Receita Federal, advogadas da Receita Federal. E eu dizia para elas, gente, vocês têm diplomas, vocês foram profissionais e tanto. E eu não sou nada disso. E estou aqui ensinando vocês. Elas achavam a maior graça. Tinha uma que dizia assim, ela não é prof, sou eu que ensino para ela. Assim, muitas brincadeiras a gente fazia justamente para descontrair, né? Mas a gente percebia que ali elas podiam se soltar, ali elas podiam ser elas realmente, não aquela profissional que tinha trabalhado com, como advogada, como professoras. Sim. Ali O macramê, ele permite isso, né? É. Esse reencontro com você mesma. É um Sim. momento em que você tira para você. Você está ali, é você e as linhas dos nós. Então é um momento muito seu, onde você se reconecta, onde você está ali, você se doa para aquela peça, parte de você, da sua energia, da sua alegria, vai naquela peça, para onde aquela peça for, aquela energia foi junto, não é? A sua alegria foi junto naquela peça. E isso é muito importante. Isso é um trabalho muito, muito precioso. Verdade. A gente não pode simplesmente achar que porque nós aprendemos uma época que, principalmente aqui na nossa região, as profissionais que sabiam bordar, coisa assim, elas pareciam que não queriam mostrar para outras pessoas como faz para segurar para si, sabe? É isso que eu sempre achava, não pode ser assim, tem que ser diferente, né? A gente precisa mostrar para que outras pessoas sejam beneficiadas com isso, né? Sim. A Bíblia diz, né? Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Claro, sempre foi, né? Porque, então, quando a gente compartilha, que... isso vai andando para frente toda a vida, né? Porque olha o tanto de gente que a gente já ensinou, você já ensinou, eu já ensinei, e agora os nossos alunos já estão ensinando para outras pessoas. Às vezes para o filho, às vezes para a mãe, às vezes para a vizinha, mas isso vai sendo passado para frente. Então o macramê vai crescendo, né? E a gente vai ajudando cada vez mais pessoas. Tu sabes que aqui em Caxias teve uma professora de bordado, ela era assim muito, como é que eu vou te dizer, muito apegada ao que era dela, sabe? Ela não conseguia dividir com as pessoas. Ela ensinava, mas assim, uma certa resistência, né? E quando começou a história, eu nunca esqueço dessa história, começou o avesso perfeito do ponto cruz, ela chorava porque ela não sabia como fazer. Daí eu mostrei uma revista que as minhas filhas tinham e que fazia o avesso perfeito. Eu disse, faça assim, ó, como ensina aqui, é super fácil e tal. Ela não conseguiu se acertar dessa forma. Ela veio a falecer logo em seguida, acho que questão de um ano e pouco. Tu acredita que botaram todos os bordados dela junto no caixão? Eu não entendi por que isso, sabe? Tudo bem que ela amava os bordados dela, mas não tinha necessidade de fazer isso. Mantém ali, entrega para uma pessoa que gosta de fazer, que ela já tinha todos os esquemas dela, né? Sim. Então, assim, foram muitas histórias. E eu tentei muitas vezes conversar com ela e dizer, não é assim, tu não precisa ficar triste, segue, vai fazendo do teu jeito. Não, ela chorava, ela odiou que ensinar. E o macramê já facilita nesse ponto, né? Porque o macramê, ele é gostoso de fazer, ele é tão maravilhoso, tem tantos benefícios, porque ele é gostoso de fazer. Se você errar, desmancha, faz de novo. Não tem mistério e não tem dor de cabeça. Não tem, e agora? Porque o ponto cruz já é mais difícil. Você errou, é bem mais complicado. O macramê você vai desmanchando ali. É gostoso. E outra, a gente erra e a gente aprende com o erro. Claro. A gente aprende com o erro. Para uma próxima peça, a gente já tem aquela experiência. Valeu porque, né, eu transformei aquela peça em outra. E a criatividade, ela vai borbulhando na cabeça a cada peça que a gente faz. Mesmo quando a gente erra. Eu estava fazendo aqui um suporte de planta, mas a linha não deu. Bom, então ele vai virar outra coisa. Aí a gente transforma em outra coisa. Tem então, um erro. Tem essa possibilidade da gente
se reinventar a cada momento. Tem um erro muito comum quando as pessoas estão começando o macramê no nó duplo e que às vezes elas pegam um fio de um nó e 3 fios de outro, sabe? Então, este erro ali eu consegui transformar num modelo. Então, aquilo que as pessoas fazem e a gente chama de erro, dá para a gente aproveitar também, né? É isso que eu estou dizendo. E aí vai estimulando a criatividade. Aí, às vezes, a pessoa fala, mas eu não sou criativa. A partir do momento que você começa a mexer e começa a trabalhar com as linhas, a criatividade vai brotando. Porque algumas pessoas acham que criatividade é uma mágica, né? Um pozinho de pirlim-pim-pim que alguém joga e fala, agora eu estou criativa. Não! Você é criativa à medida que você está ali, ó, mexendo naquelas linhas, olhando, e as ideias vão chegando, vão surgindo. E conforme tu faz, tu olha aquele desenho, já surge outra ideia em cima, né? Até uma pessoa uma vez me disse assim, me fala como é que você desenvolve outros desenhos, né? Eu disse, nem sob tortura. Vitor, um beijo para você. Vitor Meneghite, um querido do coração, entrou. Beijo para você, Vitor. Eu disse nem sobre tortura, mas eu disse brincando. Ela se ofendeu. Ela disse, então não te dou mais like. Porque, na verdade, tu não tem assim um esquema de como desenvolver modelos. Tu vai vendo aquilo que tu está fazendo e em cima daquilo tu cria outros. Isso, né? isso. Não tem assim... Não tem uma dica de como tu vai fazer, desenvolver outro modelo. Tu olhou ali, tu já enxerga, né? Mas isso tu vai acostumando o teu pensamento, o teu olhar, a tua energia em cima daquilo que você está fazendo. Isso surge naturalmente, não é? Exatamente. Que você precisa ter dicas diferentes, né? É super fácil a gente desenvolver modelos novos em cima daquilo que a gente já tem, né? Sim. E veja como a gente não bate de frente nós duas, né? Assim como outros profissionais, o que eu ensino é diferente do que você ensina. O que você ensina, a gente sabe que precisa de pessoas que comecem o macramê com fios mais grossos, para que elas entendam, para que elas conheçam melhor a técnica, né? No meu caso, já é a linha mais fina, então bem mais dificuldade para as pessoas, mas que não Mas impede. quando a pessoa aprende o método, conhece os 5 nós básicos, isso, ela tem possibilidade de fazer qualquer peça de macramê. Né? Qualquer peça. Não, por isso não que eu tem te convidei segredo para dar aula lá na escola de nós, porque as minhas alunas falavam, mas aquelas toalhas, eu falei, conheço uma pessoa que é especialista em fazer toalhas de macramê. E aí convidei a Ana Casara para dar uma aula lá na escola de nós. E as minhas alunas são apaixonadas. Então, quando a gente ensina um método, onde a gente ensina esses 5 nós, foi como você falou, lá no nó duplo, quem faz o nó quadrado e vai conhecendo os outros nós básicos, dali para frente você faz qualquer negócio. Se você seguir um método e conhecer e dominar os 5 nós básicos, você vai fazendo o macramê. Não tem essa dificuldade. E outra coisa, como você falou, você ensina uma parte, eu ensino outra parte. Só que tudo se encaixa. Tudo se encaixa, porque tudo é macramê. Tudo é macramê. Os nozinhos que você faz são menores por conta da linha fina. Os nós que a gente faz com cordão de algodão de 10 milímetros, por exemplo, são maiores. E quando você faz com a linha brisa, o nó fica deste tamanho. Mas é o mesmo nó. É o mesmo nó quadrado. Não tem diferença nenhuma. Espiral, é o mesmo nó festonê. Então, na verdade, tudo isso se encaixa. Todo mundo que está ensinando a macramê está só colaborando, se encaixando. Não vejo a hora da gente se encontrar. Vai ser muito bom, vai ser muito bom. Então, vamos convidar também quem está nos assistindo para que a gente fiquem ligados, né? Que a gente vai ver o dia que vocês vêm para cá, o dia que é possível a gente reunir pessoas com o mesmo objetivo. A gente abre até uma live na hora. Acho que sim, acho que vai ter que sair alguma coisa de diferente, né?
para que a gente possa mostrar que não é só porque estamos na live. Não. Não. A nossa amizade, a nossa conexão é real. Sim, sim. E não tem Apesar nada de ter começado assim, só virtual, lá na pandemia, né? Mas a amizade é verdadeira. E agora eu tô fazendo assim, essa força de encontrar as pessoas com quem que eu conheci durante a pandemia e que fazem macramê. E eu tô fazendo questão disso, de conhecer, de ver e divulgar o trabalho. Porque isso é muito importante. Cada uma fazendo a sua parte, a gente vai conseguir mostrar cada vez mais o nosso macramê. Eu estou aqui com uma peça muito bonita aqui atrás. Ó. Não sei se tu conhece a professora Nilma. Conheço. Ela que ensina essa peça, Nossa Senhora Aparecida. Isso. Muito bonita. Quem fez foi o meu marido, né? Ele fez, e eu tenho uma peça aqui na minha sala, ó, que é do Yuki. Olha! Foi presente do Yuki. Veja como a gente já mistura outras pessoas no meio também. Tá vendo? Né? Isso é que é bom. Eu quero convidar a professora Nilma também, a Thaís da Folha Pintada também. Tem uma série de pessoas que já estão na minha lista para a gente interagir aqui, né? Muito bom, muito bom. A Priscila Quatro também. A Priscila é uma querida também. Também, né? Eu acho que ela não sei se ela me conhece, mas eu sigo ela também. Enfim, vou fazer a relação toda que todo mundo vai ter que vir para cá para a gente se conhecer pessoalmente. Estou achando maravilhoso. Quem sabe a gente faz uma reunião de macrameiras aí, ó, na festa da uva. Nossa, tu já pensou? Muito Seria um bom, sucesso, né? Total, né? Então, muito bom, querida. Nós temos bastante tempo até lá para a gente pensar de que forma, o que a gente pode fazer. Exato. Mas marquem ali na agenda de vocês, 15 de fevereiro a 3 de março, uma data entre essas duas aqui, a gente vai marcar uma data para que a gente consiga se encontrar. Depois a gente se fala mais a miúdo para marcar isso aí. Claro. Tá bom? Adorei falar com você, Ana. Obrigada pelo convite, viu? Muito obrigada pelo carinho de sempre. Ana é uma amiga querida, a quem eu peço conselhos, a quem eu peço ajuda, né, Ana? Sempre, Ana, como é que eu faço isso? Me ajuda aí. A gente está sempre se ajudando, porque é isso que é importante, né? A gente não leva nada daqui mesmo, a gente só leva aqueles sentimentos, aquelas coisas boas que a gente fez na vida, então, para que eu vou guardar, né? Isso aí. Isso é que é bom. A gente ter amigos de verdade, né? E a gente fazer o bem, ajudar outras pessoas através daquele dom que Deus nos deu. Então, como Deus nos deu o dom de fazer o macramê, vamos espalhar isso aí. Quanto mais pessoas a gente puder ensinar o macramê, melhor. Tá vendo? Pessoas também possam alcançar essa alegria, essa plenitude que a gente tem por causa do macramê. Que as pessoas de repente podem pensar só porque elas estão na live, que elas estão assim felizes. Não é mesmo. Não é mesmo. A gente sente essa felicidade conforme vai fazendo o trabalho. Sim. E a felicidade, Ana, eu falo um pouco disso no meu livro também. A felicidade é uma escolha que a gente faz, né? Você pode escolher ser feliz. Ainda que a situação da sua vida esteja difícil, você pode escolher ser feliz. Você acorda de manhã e decide ser feliz naquele dia, mesmo que a sua situação esteja difícil. É uma escolha. Então, e depois que eu conheci o macramê, mais ainda. Quem me conhece sabe. Eu tô sempre assim. Tu vê como foi legal para ti também, né? Todo esse processo, até a chegada da neta, a chegada do teu livro agora. Veja como isso tudo envolve a vida de uma pessoa, né? Muitos presentes de Deus, muitos. A minha neta já tem 15 anos, ela sabe fazer macramê. Ai, que delícia! Eu tô doida para ensinar para a Aurora. Precisa ver quando ela vem fazer, assim, porque quando ela era pequenininha, ela chegava na minha mesa de macramê, quando tinha os fios, assim, eu sabia que ela tinha passado por lá porque ela fazia uma trança.
Toda vez eu chegava lá e dizia, alguém já passou aqui. Ah, Então, que sim, ela... bonitinha, que bonitinha. Muito bom, muito E bom. ela amava fazer trança. Então, quando ela encontrava fios, lá tinha uma Já fazia trança da uma Lívia. trancinha. Ah, que lindo, muito Uhum. legal. Mas Agora, por assim, enquanto, se emaranha, faz um emaranhado em volta dela mesmo com as linhas. Eu vou fazendo ela e ela vai mexendo nas linhas ali, vai fazendo uma embolação. O que ela eu tá acho com... ótimo, ela está se ambientando ali com as Sim, linhas. sim. Ela tá com um aninho e o quê já? 1 ano e 1 mês. Nossa, que momentos maravilhosos esses, né? Delícia, delícia, Uhum. delícia. Mas, minha amiga, eu quero... Viu como nós conseguimos conversar e a tua gripe foi até embora? Bebi 2 copos d'água, minha amiga, porque se não for a água, a voz vai embora. Eu quase que eu pedi para te cancelar, digo, vou judiar dela demais. Eu disse, não, mas vamos ver até onde a Não, gente consegue não. conversar, né? Não ia cancelar, não. Como faltam 8 minutos, eu quero que você deixe uma mensagem para aquelas pessoas que estão nos ouvindo, dizendo o que é importante para você. O macramê, a gente já sabe que ele te faz super feliz, mas deixe um recadinho, deixe uma mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo, para que elas também se envolvam no que a gente sabe fazer, né? Muito bom, muito bom. Então, na minha vida, o que me deixa muito feliz é seguir a Deus, servir a Deus, sabe? Porque Deus sobre todas as coisas, porque é por Ele e para Ele que eu faço todas as coisas. Foi porque Ele me escolheu que eu estou aqui. Foi porque Ele me deu esse dom que eu estou aqui ensinando. Então, para mim, a coisa principal nessa vida é agradar a Deus e ter fé. Porque quando a gente tem fé em Deus, a gente consegue ultrapassar os problemas. Porque fé é isso, né? Você não vê o chão, você vai colocando o pé e Deus vai colocando a mão embaixo do seu pé. Então, ter fé em Deus, Deus Todo-Poderoso, Deus que criou a nossa vida, que criou o mundo, que criou todas as coisas, que nos deu o dom, que criou o macramê e que nos deu esse dom. Então, para mim, a coisa principal nessa vida é servir a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo, ter fé em Deus e escolher ser feliz todos os dias. Acordar de manhã e escolher. Hoje eu vou ser feliz. É isso aí. E amanhã, deixa para amanhã. Amanhã eu fico triste. Hoje não. Amanhã. Aí quando chega amanhã, já é hoje. Então, hoje eu escolho ser feliz. Amanhã eu fico triste. E assim a gente vai vivendo a vida. Um dia de Que cada vez. legal, que bela mensagem, né? O importante, assim, enquanto a gente consegue conversar com outras pessoas, enquanto a gente consegue transmitir essa paz, essa conexão com Deus, que eu sempre digo, a gente tem que ter Deus na vida da gente e Ele fazer parte de todo o nosso segmento, de tudo aquilo que nos envolve, da nossa família, de abençoar, de essa conexão com o espiritual, né? A gente precisa ter isso na nossa vida, né? Então, eu também sempre coloco Deus em primeiro lugar e ser feliz, com certeza, junto com os da família, né? Eu quero que as pessoas que estão nos assistindo levem isso a sério, porque nós precisamos manter Deus vivo na nossa vida para sempre, né? Isso mesmo. Então, nós temos ainda 5 minutinhos de conversa. Eu quero falar para as pessoas que esses dias teve uma moça que me disse assim, como é que eu faço quando você diz, coloca 10 fios em cada grupinho, né? Que eu sempre explico. Quero aproveitar então agora para falar nesses 5 minutinhos. Ela ficou em dúvida, como é que eu faço os grupinhos de 5, de 10, 10 e 10. Esses 10 fios são aqueles fios que compõem um grupo, que onde você tem o desenho. Por exemplo, se você tem um desenho, vamos supor que este desenho aqui, ó, tá? Esse colar. Claro que aqui tem mais que 10 fios, né? Mas vamos supor que fosse um desenho assim, eu precisaria de 10 fios. Então,
cada 10 fios que você coloca, ele está dentro de um espaço para que você complete a toalha, né? Até quis colocar isso agora, que se a pessoa está assistindo a nossa live, como ela falou que ia assistir, ela vai saber que eu estou falando para ela esse detalhe que ela tinha dúvida, né? E mais outras dúvidas que surgirem, a gente vai estar explicando, sempre orientando as pessoas para que elas não desistam, que elas sigam firme, se mantenham no macramê, não importa se é com cordões ou se for com linhas ou fitas, conforme a gente vai orientando, né? Sim, com certeza. Então, é isso para hoje. Eu quero te agradecer demais por ter superado a tua gripe, por ter estado aqui comigo para a gente bater esse papo. Agradecer todas aquelas pessoas que estão assistindo, que são muitas hoje, estão numa lista enorme, né? E dizer que outras virão. Outras lives a gente vai estar mostrando outras pessoas que fazem macramê também. E quem sabe mais adiante a gente conversa de novo, né, Osana? Exatamente. Sempre existe a possibilidade. Sayonara, que mandou um recadinho aqui para mim. Beijo para você. Certo? Muito obrigada e uma boa noite a todas. Um grande beijo para todas vocês. Beijo, muito obrigada. Beijo. Tchau, Até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau.